Vou te encontrar, te chamar para ser meu pai. Quero ser teu filho, habitar em tua casa. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 7. E diz assim o texto, olha que coisa linda, vós corris bem, que vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Vós, capítulo 5, versículo 7. Vós corris bem, que vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Feche os teus olhos, Deus fala aos nossos corações, fala com cada um de nós, é o que eu quero te pedir no nome de Jesus, e os que creiam que possam dizer amém e amém, em nome de Jesus. O que aconteceu contigo? Por que tu parou? Na verdade, a gente sempre vai fazer essa pergunta durante essa série de mensagens. O que te fez parar? O que houve com você? Você estava tão bem. Eu quero dizer, principalmente para os amados hoje que serão consagrados, que na trajetória de vocês virão barreiras, adversidades, espinhos, mas que quando Deus chama, Ele prepara todas as coisas. Quando Deus chama, faz valer. Quando a Bíblia, através de Isaías, no capítulo de número 43, versículo 18 e 19, mas se fôssemos fazer valer, que vai dizer assim: eis que colocarei um caminho no deserto e rios no ermo. Mas mais acima vai dizer que o Senhor está fazendo coisa nova, e vai fazer uma pergunta assim: acaso não percebeis que durante a tua trajetória, durante a tua caminhada, Deus sempre renova as suas forças? Será que você não entendeu que se não houvesse esse renovo de Deus, você não ia suportar? Será que você não compreendeu que esse Deus é tão maravilhoso, que tem te feito dar passos, e ainda que sejam passos de tristeza, Ele coloca no teu coração que um dia essa tristeza vai ser extirpada, e a alegria vai transbordar dentro de você? E Ele te diz assim: vale a pena caminhar, não pare de caminhar. Então por favor, toca na pessoa do teu lado e diga assim: continue a tua caminhada. Você tem que entender, ou precisa compreender, que existe um Deus que te chamou, irmãos. O mais difícil, o mais duro, falo para vocês, é quando Deus chama. A gente observa que Deus está honrando através da liderança, e chega lá na frente e a gente não dá a mínima para isso. A gente desdenha, faz pouco. Mas quando Deus incomodou os pastores de vocês, quando Deus, ou melhor dizendo, quando os pastores se levantaram para chamá-los, foi Deus quem os incomodou, dizendo assim: olha, diga para eles que a caminhada vai ser longa, mas que eu estarei com eles, para que eles não venham desistir, não venham retroceder, não venham ficar à beira do caminho. Você não foi chamado como semente que vai cair em meio às pedras. Você foi chamado como semente que vai cair em terra fértil. Diga amém. Seus filhos foram chamados como os rebentos da oliveira. Você vai ver que no Salmo de número 1 vai expressar mais ou menos isso aí. E aí quando fala do ímpio, legal, mas quando fala de mim e de você, o justo, vai dizer que ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, cuja sua folhagem. Você sabe o que são as suas folhagens? As suas folhagens, querido, você que é papai e mamãe, são seus filhos, não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Assim é você, justo. Não pare a tua caminhada, não desista, siga em frente, Deus é contigo. E de repente, num determinado momento da minha vida e da tua, o Senhor vira e diz assim: por que deixaste de correr? Diz, por que tu parou? O que houve contigo? Tu estava tão bem, o
que houve? Pastor, mas falaram isso, mas fui eu que falei. Não, Senhor, então continua olhando para mim, eu sou o foco da tua vida. Você sabe por que nós paramos? Porque olhamos para os homens, olhamos para os problemas, olhamos para as dificuldades, e aí você para. Mas firma os teus olhos no Senhor. Ele é o teu alvo, Ele é a razão do teu viver. Você tem que dizer isso para Deus: Senhor, Tu és a razão do meu viver. Meu Deus, eu não quero saber de nada, eu só quero Te servir. Senhor, eu quero poder obedecer a minha liderança. Senhor, eu quero poder honrar o meu pastor. Eu tenho uma história linda, querido, de dizer para você que quantas foram as vezes que eu honrei meus pastores. E sabe qual era o nome que eu ganhava dentro da igreja? De puxa-saco. Sabe qual era o nome? Ah lá, tá vendo fulano? É aquele que... E aí sabe o que Deus vê? Deus vê o teu coração, Deus sonda o teu coração. Se eu tiver que ser puxa-saco, eu serei. Sabe por quê? Porque hoje eu colho aquilo que eu plantei lá atrás. Então eu estou ensinando para vocês que vocês hão de colher lá na frente, o que vocês estão plantando hoje. De que maneira, pastor? Dedicação. De que maneira, pastor? Não olhando para nada, nem para ninguém, nem para a circunstância, nem para os problemas, nem para as adversidades. Não olhando para nada, simplesmente seguindo o alvo. E o alvo é Cristo, querido. Paulo vira aos Gálatas e diz: você que estava tão bem, o que houve contigo? Você estava tão bem. Sabe, querido, eu fico tentando imaginar que Deus, ele exerce dos altos céus um olhar criterioso para mim e para ti. Como é que é isso, pastor? De que jeito o senhor entende? Ele olha e diz: aquele é o Alexandre, é meu filho. Eu sei que ele pode dar mais dele para mim, e se ele se der mais, eu também vou me dar mais para ele. Deus tem olhado para mim e para você, e tem visto que tudo que tu tem feito ainda é pouco. Você consegue dar mais, você consegue oferecer mais para o Senhor. Eu quero dizer para você, pastor, e talvez você diga para mim primeiro: pastor, eu tenho estado dentro da igreja. Dentro da igreja? Você tem estado onde? Dentro da igreja. Então eu vou ter que te levar ao Evangelho em Lucas capítulo 15. Vou ter que te falar da segunda parábola, que fala sobre a dracma perdida. Pessoas perdidas dentro da casa de Deus, querido. Significando dizer para mim e para ti que estar dentro da igreja não é o suficiente. Estar dentro da igreja não é o suficiente para ser considerado e tido como um adorador. Existem pessoas dentro das igrejas perdidas, irmãos. Existem pessoas que têm olhado de um lado para o outro, não sabem mais o que vão fazer. E Deus tem olhado, tem dito assim: meu Deus, não Deus falando meu Deus, mas eu dizendo, pensando, Senhor, e falando com Deus: meu Deus, Senhor, será que ele não está entendendo que o que tu quer realizar na vida dele é muito maior do que o que ele pensa? Será que ela não entende que aquilo que tu quer fazer vai muito mais além do que ela imagina? Se tu parar na zona de conforto, você está no lugar errado. O Senhor vira aos Gálatas através do apóstolo Paulo e diz o seguinte: vós corris bem, que vos impediu de obedecerdes à verdade? O que houve com você? O que houve contigo? O que houve contigo? Hoje eu quero ministrar, querido. Voltou aí? Hoje eu quero ministrar na tua vida 5 palavras que irão mudar a trajetória do curso da tua vida. 5 palavras que irão mudar a sua vida. Repita comigo: 5 palavras que irão mudar a minha vida. Antes das 5 palavras, eu preciso primeiro, lança no data show para mim aí, Juízes capítulo de número 14, versículo 6. Antes, eu preciso falar de um homem. Eu preciso falar sobre a virtude de um homem que seguiu a sua promessa. Um homem chamado Caleb. E preciso falar sobre esse homem. Diz que, perdão, falei Juízes, não é Juízes. Josué capítulo 14, versículo 6, perdão. Aí eu ia falar de Sansão. E diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal,
E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cardes Barneia, a respeito de mim e de ti. Versículo 7. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, enviou a Cardes Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Isso é Caleb falando com Josué. Vai, versículo 8. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Versículo 9. Naquele dia Moisés jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé te será por herança, a ti e a teus filhos para sempre, porque perseverastes em seguir ao Senhor o meu Deus. Eu quero te falar a respeito de 5 palavras, e vou procurar ser bem breve. E essas 5 palavras, elas precisam mudar o teu conceito. Se eu pudesse dar um subtítulo para essa mensagem, eu daria e diria: qual é o tamanho da tua promessa? Qual é o tamanho da tua promessa, irmãos? Qual é o tamanho da tua promessa? Fala para mim. Existia uma promessa na vida de Caleb, dita por Moisés lá atrás. E num determinado momento, Caleb se apresenta a Josué, que era seu líder. Olha o interessante, olha o respeito de Caleb com Josué. Sabia que o líder era Josué, e diz o seguinte: olha, meu senhor, meu amigo, quando a promessa foi feita eu tinha 40 anos. 45 anos se passaram, mas eu não esqueci da minha promessa. Eu não esqueci daquilo que Deus me prometeu através de Moisés, que aonde eu colocasse a planta dos meus pés, o Senhor daria. Eu quero dizer para você que a primeira palavra que eu preciso falar contigo é lembrança. A tua promessa será do tamanho da tua lembrança, querido. Existem coisas que Deus te prometeu que você esqueceu. Existem coisas que você só lembrou durante um período e depois você esqueceu. E a tua promessa, ela vai ser do tamanho da tua lembrança. É quando o texto, ele vai dizer: olha, tu sabes, lá no versículo de número 1, joga aí, versículo 1, perdão, versículo de número 6, joga o texto novamente para mim aí, capítulo 14, versículo de número 6, e vai dizer que os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, diz: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés. Tu sabes. Tu não sabes? Sim, eu sei. Se tu não sabe, eu vou te fazer lembrar. Você vai ver vários homens de Deus trazendo à memória aquilo que lhe dava esperança, querido. O que eu preciso falar com você é que o meu Deus e o teu, Ele quer mostrar que a tua promessa será do tamanho da tua lembrança. Se tu não lembra de nada, fica difícil de Deus realizar aquilo que Ele prometeu, disse que ia fazer. Tu sabes, meu Senhor, tu não sabes? Sim, ó, lembro mais ou menos, mas eu lembro com riqueza de detalhes. O que Caleb estava dizendo para Josué era o seguinte: se tu não lembra, eu lembro. Porque às vezes pode ser que eu não lembre, mas a promessa é tua. Tu precisa lembrar dos detalhes da sua promessa. E a tua lembrança vai fazer com que se torne realidade aquilo que Deus disse que ia fazer na tua vida. A segunda palavra é esperança, querido. A tua promessa será do tamanho da tua esperança. Nós vamos ver no versículo de número 7. Me ajuda aí atrás, gente, senão fica difícil. Vai dizer que 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cardes Barneia. Eu era um dos espias. Eu fui um dos espias, fui eu que fui lá. Moisés me enviou e eu fui. Sabe, em meio a tudo que aconteceu com Caleb,
Sabe o que a esperança fez na vida dele? Fez ele não desanimar com os desafios do tempo. O tempo traz desafios, irmãos, mas ele continuou acreditando. E o Senhor quer virar para você e quer dizer que mesmo que você tenha vivido uma trajetória horrível na tua vida até o dia de hoje, continue acreditando, continue esperando. Toca na pessoa do teu lado e diz assim: espera só mais um pouquinho. Qual o tamanho, querido, da tua promessa? A terceira palavra é disposição. A tua promessa será do tamanho da tua disposição. Não adianta. Você será medido pelas tuas atitudes, pela tua disposição. Irmãos, já contei isso aqui algumas vezes. Quando nós fomos botar ar-condicionado, apontei para a poltrona e falei: poltrona e ar-condicionado nós botamos uma vez só. E algumas pessoas, e os mais próximos viraram e disseram assim: pastor, o senhor é louco. Será que o senhor não vê que a igreja não vai suportar pagar todas essas dívidas? Será que o senhor não vê, pastor, que a conta de luz vai aumentar? Pastor, teve alguém que foi lá no gabinete dizendo: pastor, e agora? Como é que vai ficar a conta de luz? Para essa pessoa eu disse assim: olha, se Deus der o ar-condicionado, não se preocupa que Ele também vai dar condições para que a conta seja paga. Você está entendendo? Diga amém. Deus está te chamando e dizendo para você que a tua promessa, ela é do tamanho da tua disposição, querido. Desculpa se é frouxo, a promessa é pequenininha, mas se tu é cheio de disposição, tu vai ver que grandes coisas vai fazer, queridão. Isso é verdadeiro. Pastor, o senhor está me chamando de frouxo? Não, eu estou dizendo que é cheio de jovens aí sem sonhos, sem metas. Pergunta: o que você quer fazer? Ah, não sei. O que você? Ah, não sei. O que você? Ah, não sei. Deus está hoje te dando uma sacudida e dizendo que a tua disposição é extremamente importante e vai medir o tamanho da tua promessa. Qual é o tamanho do teu sonho? Toca na pessoa do teu lado e diz: qual é o tamanho da tua promessa? Pastor, eu só quero ter uma coisinha simples, porque eu acho que o mais importante é a salvação. O mais importante é a salvação. Vamos inverter isso aí. Pastor, o mais importante é a salvação, mas aqui nessa terra eu quero poder usufruir daquilo que Deus tem separado e preparado para mim. Se é para me assentar em lugares nobres, eu quero me assentar. Se é para viver com dignidade, eu quero viver. Se é para cantar o hino da vitória, eu quero cantar, queridão. Quando nós fomos comprar o sítio da igreja, e aí, irmãos, é terrível quando você compartilha. Porque quando nós fomos comprar o sítio da igreja, eu não queria falar o valor, porque eu falei: meu Deus, as pessoas vão... E aí, quando você comenta com os mais próximos, as pessoas viram para você e dizem assim: pastor, é muito caro, é muito dinheiro. Vamos lá, pastor, é muito dinheiro. É muito dinheiro, pastor. Pastor, tem lugares mais baratos, pastor. Aí aquele é muito dinheiro. O sítio saiu só pela entrada, 60 mil reais. Porque todas as outras notas promissórias o proprietário ímpio devolveu. Sabe por quê? Porque quando Deus dá, é Ele que dá. Então Deus está virando para você, está dizendo: confia somente, vá em frente. Saiba que eu estou medindo a capacitação que vem de mim, é dado a você, e você está fazendo bom uso dela. Não tenha medo. Toca na pessoa do teu lado e diz assim: não tenha medo. Melhora isso, olha nos olhos dele ou dela e diz assim: tenha disposição. Se vocês quiserem ser apenas mais um, legal.
Agora, se vocês quiserem serem homens e mulheres valentes, tem que ter disposição. O inimigo vai se levantar, tem que ter disposição para dizer assim: no máximo tu pode chegar perto de mim ao derredor, porque os anjos do Senhor estão ao meu redor. Qual é o tamanho da tua promessa? Primeira palavra, lembrança. Segunda, esperança. Terceira, disposição. Deixa eu falar agora da quarta palavra, visão. Ele vira e diz assim: lembra? Todos os espias, inclusive, afrouxaram a mão do povo, entristeceram o povo. Tu lembra, Josué? Lembra disso, Josué? Eles afrouxaram a mão do povo, Josué. É mesmo? É? Mas por quê? Sabe por quê? Porque eles disseram que lá tinha gigantes. Mas realmente lá possuía gigantes, sim. Eu quero falar contigo aqui uma frase que eu anotei aqui, querido, a respeito da visão, que é o seguinte: os problemas de alguns não é a idade, e sim a visão, irmãos. Porque o texto mostrou que ele estava com 85 anos. 45 anos havia se passado. E ele vira e diz assim: estou no mesmo vigor. Fala assim: estou no mesmo vigor de quando eu tinha 40. Se tu abrir a porta, eu vou lá. Se tu abrir a porta, eu vou avançar. É eu e você virando para Deus e dizendo assim: se tu abrir a porta, eu estou entrando. Se tu abrir a porta, eu estou entrando. Se tu abrir a porta, eu estou passando, queridão. É assim que Deus faz. A idade não tem atrapalhado, mas a visão tem impedido de chegarmos a lugares longe. A tua promessa será do tamanho da tua visão. Sabe o que ele estava querendo dizer? Passei pelo deserto e não morri. Quantos já atravessaram desertos aí da sua vida? Faz assim, irmão, faz. Momentos muito difíceis, muito difíceis. Inclusive eu ministrei aqui no domingo passado, e eu não sabia disso. E duas mães que estavam aqui, uma perdeu um filho de 23 anos e a outra já havia perdido um filho de 9 anos, irmãos. E nós ministramos aqui, sarando a terra ferida. E elas disseram assim: pastor, saí daqui. Ainda existia algo que me remoía. Tinha algo, pastor, que me atrapalhava. Tinha algo que me impedia de glorificar o Senhor. Mas estou saindo daqui curada hoje. Você está entendendo? Diz amém, querido. O que Deus está falando comigo e contigo é muito poderoso. O Senhor está falando comigo e contigo e te perguntando o seguinte: olha, o deserto, quantos já passaram pelo deserto aqui? Levanta a mão mais uma vez, sacode ela aí. É muita gente. Eu vou aqui. Se o teu deserto foi pesado, sacode as duas aí, balança. Foi difícil demais, deserto pesado. Olha para o pastor: mas você não morreu. Isso é motivo de você glorificar o Senhor com a tua melhor salva de palmas. Você passou pelo deserto. Você está passando pelo deserto. Você não morreu. Chegou um tempo. Vira para a pessoa do teu lado e diga para ela: chegou um tempo de se cumprir promessas que ainda não foram cumpridas na tua vida. Vira assim e diz assim: vai se cumprir. Eu quero que tu seja usado de maneira poderosa agora. Tu vai olhar nos olhos e vai dizer: vai se cumprir ainda este ano. Ainda este ano. Quando eu prego e falo dessa maneira, o Espírito Santo começa a te incendiar aí, crente. Ainda este ano. Ainda este ano. Edilson, ainda este ano. Mônica, ainda este ano. Ainda este ano, querida.
Vira novamente para o teu irmão e diz assim: chegou um tempo na tua vida de conquistar bênçãos que ainda não foram alcançadas. Aqui, isso é mais forte do que tu está imaginando. Bênçãos que não foram alcançadas é mais forte do que tu está imaginando. Por quê, pastor? Já foram conquistadas. Não, você não entendeu. Se você entender, você vai glorificar o Senhor. Elas já foram conquistadas. Pergunta assim: pastor, o que está faltando agora? Você ir até ela e alcançá-las, queridão. Pode ir, está tudo disponibilizado, está tudo liberado para você. Qual é o tamanho da sua promessa? Qual é o tamanho da sua promessa? Diz. Quanto tempo tu esperou? Vai. Diz. Tem vida aqui, irmãos. Tem que cantar aqui, louvor. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Quanto tempo eu esperei. E aí ele move as águas. Você entende? Diz amém. Porque ele é fiel, irmãos. Existem coisas que Deus só está dizendo para você. Aqui, não estou pregando aqui. Eu prego com conhecimento de causa, querida. 5 palavras que irão mudar a tua vida. A tua promessa será do tamanho da tua lembrança, do tamanho da tua esperança, do tamanho da tua disposição, do tamanho da tua visão. E a última palavra: a tua promessa será do tamanho da tua resistência. O salmista, ele vai dizer no Salmo de número 126, versículos 5 e 6, que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, voltará com alegria. Tem que andar, pode até chorar, mas não pode parar. Você está entendendo? Diga amém. Pode até andar, pode até chorar, mas você precisa continuar. Qual o tamanho da tua resistência? Fala para mim. No versículo de número 6, joga o texto para mim, quando tiver, dá um ok aí, por favor. No versículo de número 6, a Bíblia vai dizer assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou? Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia. Sabe qual é o melhor significado de Cades Barneia? Primeiro, que se tratava do deserto. Eu preciso te fazer entender isso. Se tratava de deserto. Mas você sabe qual é o melhor significado? Você sabe por que Deus, Ele aumenta a tua resistência à medida que você permanece na posição, independente do lugar? Pode ser que tu seja lançado dentro da fornalha, mas se o quarto homem da fornalha estiver contigo, não vos preocupeis. Dentro da cova dos leões, mas se o Senhor enviar lá um anjo, não vos preocupeis. O melhor significado para Cades Barneia
é lugar santo. Vou melhorar isso aí. Significa oásis no deserto. Oásis no deserto. Você pode ser que você esteja no deserto, mas a tua resistência vai ser tamanha que Deus vai te encorajar a dizer que você não vai morrer no deserto. Os teus sonhos não irão morrer no deserto. As tuas promessas não irão morrer no deserto. A tua família não irá morrer no deserto. O Senhor está providenciando um lugar para você. Esse lugar é um lugar de detrimento, é um lugar onde o Senhor vai dizer: é nesse lugar que eu vou estabelecer um ponto de contato contigo. É Cades Barneia espiritual. O Senhor está virando para você e está dizendo que nesse lugar onde o Senhor está preparando para a tua vida, que se chama Cades Barneia, é um lugar onde será um oásis no deserto. Tudo aquilo que você vem esperando de Deus vai acontecer. Tudo aquilo que você vem sonhando vai acontecer. Você vai ouvir a voz de Deus no meio dessa tribulação. Você vai ouvir a voz de Deus no meio desse deserto. Você vai ouvir a voz de Deus no meio desse vento. Você vai ouvir a voz de Deus no meio dessa tempestade. Você vai ouvir Deus falando contigo. Existe uma frase de Mahatma Gandhi, e essa frase diz que grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros. Então vamos parar de... Aqui, olha para o pastor aqui para tu entender, para me finalizar essa mensagem. Vamos parar de palhaçada, de murmuração. Se tu quer chegar longe, se prepara, porque virão batalhas. Se tu quer receber a vitória, se prepara, porque virão lutas. A gente tem que parar com esse negócio de achar que não. Você quer o quê? Quer crescer? Então se prepara para o crescimento, porque o crescimento vai trazer um monte de coisas benéficas, e vão trazer um monte de coisas também ruins. Mas eu quero dizer para você: resista a tudo isso. Resista. Toca na pessoa do teu lado e diz assim: resista a tudo isso. Permaneça na posição, e tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Só para encerrar, os músicos, por favor. Só os músicos. Você precisa entender que grandes homens de Deus enfrentaram lutas, enfrentaram batalhas. Vou te dar 4 exemplos aqui para a gente encerrar agora. José resistiu à cisterna e à prisão. Sim ou não? A prisão por 2 vezes. José resistiu à calúnia da mulher de Potifar. O que está te fazendo parar, querido? Vamos lá. Por que você está desistindo? Enfrentou prisão? Enfrentou cisterna? A minha Bíblia é a tua. Eu tenho um personagem bíblico real que enfrentou tudo isso, resistiu e venceu. Moisés resistiu Faraó. Senhor, a quem enviarei eu? Ou quem há de ir por mim? Senhor, o que eu vou dizer? Quando eu chegar diante de Faraó, o que eu vou falar com ele? Moisés, diz que o eu sou te enviou, Moisés. Moisés, o que você tem na tua mão, Moisés? Na minha mão, Senhor, na minha mão eu tenho um cajado.
É, Moisés. Lance-o ao chão, Moisés. E Moisés lançou o cajado. Quando o cajado bate no chão, vira uma serpente. E agora, meu Senhor, para mostrar que eu sou um Deus de poder, pegue ela pela cauda, Moisés. E quando ele segurou pela cauda, voltou a ser cajado. Moisés, e a tua mão, Moisés? Minha mão está aqui, Senhor. Coloque ela sobre o teu coração. Aí Moisés colocou. Agora olha para ela, Moisés. E ele viu a mão toda fragmentada, toda destruída. E o Senhor agora coloca de novo sobre o teu coração, Moisés. E agora olhe novamente para a sua mão. Eu sou o Deus que tudo posso, Moisés. Resista a Faraó. Não tenha medo dele. Quando vocês estiverem de frente com o mar vermelho e que tu me clamar, Moisés, tu vai tocar com o teu bordão o mar e o mar vai se abrir. Eu quero dizer para você que assim Deus vai fazer na tua vida, querido. E eu falo de um terceiro personagem chamado Caleb. Quando olhou, cheio de gigante, os camaradas quase 4 metros de altura, grande pra caramba. Ele olha para aquela situação cheia de gigantes, cheia de homens sanguinários. Lembrando que o povo hebreu, quando sai do Egito, querido, só sabia fazer tijolos. Não sabia nada de guerra, só sabia fazer tijolos. E ele olha para aquela situação, vê os gigantes, mas ele resiste os gigantes, porque maior é o Deus dele, maior é o Deus dele, maior é o teu Deus. Toca na pessoa do teu lado, diz aí para ela: maior é o teu Deus. Não tenha medo dos gigantes, resista aos gigantes. Eu preciso falar da quarta pessoa, e a quarta pessoa é você. Toca na pessoa do teu lado e diz assim: a quarta pessoa é você. Você vai olhar nos olhos dela e vai dizer: se você resistir o diabo, ele vai fugir de vós. Resistam, porque ele vai fugir. Resistam, porque ele vai bater em retirada. Resista-o, e tu verás o que vai acontecer na tua vida, no teu ministério. Resistam. E a quinta e última palavra é Deus dizendo para mim e para ti que a tua promessa será do tamanho da tua resistência. Pastor, o que Deus quer fazer hoje aqui? Deus quer fincar uma bandeira, irmãos. Deus quer poder te apresentar o Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. E eu encerro dizendo para você que esse texto é mais forte do que você imagina. Significa que Deus luta conosco, nos protege, nos dá a vitória na hora certa. Jeová Nissi é a segurança de que a batalha não será perdida, pois com a força de Deus sempre venceremos. Jeová Nissi, o Senhor é a tua bandeira, Ele te garante a vitória. E se você acredita, se você tomar posse disso, eu quero te convidar, somente os eleitos, para se colocarem de pé no teu lugar, dizendo para você que você não pode parar, dizendo para você que você não pode desistir, dizendo para você que você precisa perseverar e precisa ir até o fim. Até o fim. Até o fim. Vá até o fim, não tenha medo. Continue a tua caminhada, em nome de Jesus, no nome poderoso do Senhor Jesus.